Bom dia a todos e todas. Eu sou o professor Dr. Ulisses Terto Neto, Direito, CA, UEG. Hoje nós vamos dar seguimento à nossa segunda webconferência da disciplina Diversidade, Cidadania e Direitos, cujo tema Democracia, Autoritarismo Social e a Teoria do Estado de Direitos Humanos, rumo à cidadania efetiva no Brasil. A apresentação de hoje está consubstanciada no artigo de minha autoria, foi publicado no The International Journal of Human Rights, o Jornal Internacional de Direitos Humanos, em 2007, com o título, em inglês, Democracy, Social Authoritarianism and the Human Rights State Theory, Towards Effective Citizenship in Brazil, né? A democracia, autoritarismo social e o Estado e a teoria do Estado de Direitos Humanos, rumo à cidadania efetiva no Brasil. Esse texto vai ficar disponibilizado, eu vou passar para os tutores, ainda não há uma tradução para o português, mas quem quiser, enfim, e tiver condições de ler o trabalho em inglês e depois quiser dialogar comigo, eu estarei à disposição. Embora o Brasil tenha evoluído de uma colônia portuguesa para uma vibrante, mais imperfeita democracia constitucional, ele não chegou, ou ainda não foi capaz de resolver os problemas estruturais, ou todos os seus problemas estruturais, sobretudo aqueles relacionados à pobreza, à exclusão, violência e diversas formas de desigualdade social. A formação da sociedade brasileira tem sido marcada, desde a sua origem, por uma série de contradições e conflitos diversos, sobretudo aqueles caracterizados pelo assassinato e escravização dos índios, né, dos povos originários e dos escravos, dos africanos que foram escravizados. Tudo isso pelos colonizadores portugueses e europeus. Também há questões relacionadas à exclusão social e à dominação econômica e política pelos grupos de elite que têm oprimido os grupos dominados, né, dentre outros aspectos. Portanto, há de se notar que os problemas estruturais no Brasil ainda precisam ser resolvidos, né, pobreza, exclusão, desigualdade e diversas formas de violência. Pode-se dizer, dessa forma, que o autoritarismo social ainda está presente na sociedade brasileira e está profundamente enraizado nas estruturas da sociedade brasileira. Nem a democracia, nem o Estado Democrático de Direito, nem o caminho dos direitos humanos que foi iniciado com a democratização do país a partir de 85, né, e foi até 2016 com o golpe parlamentar, nem esses avanços que ocorreram foram capazes de fato, acabar com a questão do autoritarismo social. Nem a democracia, nem o Estado Democrático de Direito, nesse sentido, foram capazes de gerar mudanças estruturais suficientes para que se pudesse garantir a todos e todas cidadania efetiva, ou o pleno exercício de seus direitos humanos constitucionalmente garantidos. Destaque-se que a situação vem se agravando em demasia desde o golpe parlamentar de 2016, que não somente derrubou a presidente Dilma Rousseff, mas também ajudou a intensificar o discurso da extrema-direita e as ameaças neofascistas à nossa frágil democracia brasileira. Não há dúvida, portanto, que o estabelecimento de um regime eficaz de direitos humanos exigirá a continuação das lutas sociais e políticas que vêm sendo desenvolvidas, sobretudo aquelas que são desenvolvidas sob a liderança de defensores e defensoras dos direitos humanos. Devemos entender que os defensores e defensoras de direitos humanos são essenciais, são fundamentais para reestruturar essa noção desigual e hierárquica de lugares sociais, e com isso
poder se atacar o autoritarismo social e construir uma nova noção de cidadania, na qual o direito a ter direitos seja uma realidade, levando ao exercício efetivo por todos e todas de seus direitos fundamentais garantidos constitucionalmente. E faz-se importante entendermos que os defensores e as defensoras de direitos humanos são aqui tomados como qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidades que atuem na promoção, defesa e realização dos direitos humanos de forma pacífica. Advogados e advogadas, jornalistas, ativistas, sindicalistas, membros de organizações sociais, participantes de movimentos sociais e ONGs de direitos humanos, envolvidos e envolvidas em diversas ações, diversos trabalhos, em diversos contextos, podem ser considerados e consideradas defensores e defensoras dos direitos humanos. Assim como podem também manifestantes, professores e professoras, estudantes, assistentes sociais, profissionais de saúde, agentes comunitários, minorias sexuais, minorias religiosas, desde que atuem na promoção, defesa e realização dos direitos humanos de forma pacífica. Defensores e defensoras dos direitos humanos combatem o autoritarismo social e, ao fazê-lo, questionam o status quo. Obviamente, isso leva a uma resistência dos grupos dominantes, que utilizam de violência estatal e não estatal contra os defensores e defensoras de direitos humanos. Daí dizer-se que há a necessidade constante e urgente de que defensores e defensoras de direitos humanos sejam protegidos e protegidas, ou protegidas, tanto pelo Estado quanto pela sociedade civil organizada. Ou seja, defensores e defensoras de direitos humanos combatem o autoritarismo social, questionam a ordem estabelecida, o status quo, e ao fazer isso, acabam se tornando vítimas de violência estatal e não estatal, perpetrada por grupos dominantes que controlam o poder político, o poder social, o poder econômico e, não raro, também o poder simbólico. Evelina Dagnino criou o termo autoritarismo social para explicar que a pobreza, a exclusão, a desigualdade e diversas formas de violência são os aspectos mais evidentes das contradições históricas ainda presentes no Brasil. Há, segundo a autora, uma classificação sociocultural baseada em classe, raça e gênero que perpetua as diferenças existentes entre diversas pessoas posicionadas hierarquicamente em seus lugares na sociedade. E essa noção de lugares sociais constitui um código estrito que reproduz a desigualdade nas relações sociais em todos os níveis no Brasil. Evelina Dagnino cunhou o termo autoritarismo social também para conceituar a luta pela redefinição da democracia brasileira. Segundo a autora, a noção de democracia precisa ser redefinida para intensificar seu significado igualitário fundamental e, assim, socializá-la para além das instituições políticas, alcançando práticas sociais e culturais. Uma contribuição decisiva para esta redefinição da democracia, argumenta Dagnino, surgiu no papel desempenhado pelos movimentos sociais e populares em processos recentes de redemocratização na América Latina, sobretudo no caso do Brasil. E agora, mais recentemente, tem se intensificado, sobretudo depois do golpe parlamentar de 2016, nas lutas e resistências às ameaças fascistas à nossa frágil democracia. É por isso que Evelina Dagnino diz, aspas, que a sociedade brasileira é aquela em que a desigualdade econômica e os níveis de pobreza extrema
têm sido apenas os aspectos mais visíveis da organização desigual e hierárquica das relações sociais como um todo, o que é denominado de autoritarismo social. Fecha aspas. Isso significa que as diferenças de classe, raça e gênero ainda ditam uma classificação social hierárquica de pessoas que reproduz a desigualdade social ou as desigualdades sociais em todos os níveis da sociedade brasileira, em todos os níveis das relações sociais na sociedade brasileira. Portanto, argumenta Dagnindo, abre aspas novamente, a conquista da cidadania plena é possível se as restrições estruturais à cidadania efetiva forem superadas no Brasil, fecha aspas. Consequentemente, há de ser entendido que os defensores e defensoras de direitos humanos, devo argumentar novamente, são essenciais para reestruturar essa noção desigual e hierárquica de lugares sociais e, ao fazê-lo, questionar o autoritarismo social, atacar o autoritarismo social de forma a se poder construir uma nova noção de cidadania, na qual o direito a ter direitos seja uma realidade concreta, levando ao exercício efetivo dos direitos humanos por todos e todas no Brasil. Embora os governos democráticos pós-1985 tenham ratificado instrumentos internacionais de direitos humanos, instrumentos internacionais e regionais de direitos humanos, essas normas ainda não foram socializadas no Brasil. Ainda não foram adotadas em todas as práticas de governo, em todos os níveis, federal, estadual e local, para levar a percepção de que o Brasil, de fato, cumpre com todas as suas obrigações internacionais de direitos humanos. E isso, deve ser dito, deve-se dizer, representa obstáculos significativos para a construção de uma nova cidadania, especialmente porque as estruturas do autoritarismo social acabam frustrando os esforços na construção da vontade política necessária para que os governos possam, de fato, implementar políticas de avanço em relação aos direitos humanos, em nível nacional, estadual e local. Não se pode argumentar de forma convincente, portanto, que o respeito pelos direitos humanos seja genuíno em todos os níveis de governo. É altamente improvável, portanto, especialmente no momento em que vivemos, com as ameaças fascistas, que o Brasil vá além do compromisso formal assumido para o pleno cumprimento na prática do direito internacional dos direitos humanos. Para fazer com que o Brasil, isto é, os funcionários e funcionárias, e todas as instituições estatais, em todos os níveis, federal, estadual e local, estejam de fato, né, totalmente de acordo com as normas internacionais de direitos humanos, faz-se necessário, dessa forma, que os movimentos sociais e as ONGs de direitos humanos, sob a liderança de defensores e defensoras de direitos humanos, lutem para que se possa mudar radicalmente a cultura política existente no Brasil, uma cultura política que reproduz o autoritarismo social e evita que se possa construir a cidadania efetiva. Nesse sentido, e aqui é um argumento que eu faço no artigo, um argumento original, defendo que a teoria do Estado de Direitos Humanos, de Benjamin Gregg, oferece aos defensores e defensoras de direitos humanos um recurso eficaz para persuadir o Estado-nação brasileiro a promover os direitos humanos em nível nacional, mudando, dessa forma, as políticas culturais existentes e criando, argumenta-se, uma nova sociabilidade com cidadania plena. E cidadania plena no sentido de que todas as pessoas, nacionais ou estrangeiras, que estejam sob a jurisdição brasileira, possam, de fato,
exercer os seus direitos humanos constitucionalmente garantidos. Um Estado de direitos humanos é um projeto político que as comunidades humanas devem construir socialmente. Como um projeto político construído, o Estado de Direitos Humanos produz normas contingentes e localmente integradas, que são consensualmente validadas pelas comunidades humanas. Ele exige uma socialização cultural, que leve os membros das comunidades humanas a abraçar livremente esse projeto político. Socialização cultural destaca-se no sentido de que novos valores, como verdade, justiça, ética, possam atingir todos os membros da sociedade humana, que os abraçam livremente, a fim de provocar livremente a mudança dos direitos humanos. Não há imposição, há de se adotá-los voluntariamente, através do convencimento. Segundo o próprio Benjamin Gregg esclarece, abre aspas, por Estado de Direitos Humanos, quero dizer uma política metafórica constituída por membros interessados e autosselecionados de um Estado nacional correspondente. Os membros constituem-se como um Estado de Direitos Humanos, autorizando seus próprios direitos humanos e reconhecendo mutuamente a autoria entre eles. Um Estado de Direitos Humanos busca promover a livre adoção dos direitos humanos no Estado nacional correspondente. Ele busca promover os direitos humanos como uma característica interna do Estado-nação, em suma, para incentivar os políticos locais e sistemas jurídicos a gerar obrigações legais domésticas para respeitar os direitos humanos. Fecha aspas. Nesse sentido, a participação política coletiva leva a uma ideia de direitos humanos consensualmente validada no correspondente Estado nacional. Um Estado de direitos humanos, como projeto político socialmente construído, disponibiliza um programa reformista para pessoas autoconscientes que defendem, respeitam e promovem os direitos humanos como um projeto interno de Estado-nação correspondente. Pode-se dizer, portanto, que a teoria do Estado de Direitos Humanos, de Benjamin Gregg, oferece, sob a perspectiva teórica, aos defensores e defensoras de direitos humanos um recurso metafórico útil para se persuadir o Estado-nação a promover os direitos humanos. Ou seja, a teoria do Estado de Direitos Humanos pode levar a uma mudança da cultura política existente num país, favorecendo com isso a construção de cidadania efetiva, na qual todos e todos possam, de fato, exercer seus direitos humanos, que estão ou deveriam estar garantidos constitucionalmente. Antes de encerrar a apresentação, eu gostaria de tecer alguns comentários que entendo importantes. Primeiro, o autoritarismo social persiste no Brasil. Sobretudo, depois de 2016, com o golpe parlamentar, com o aumento, né, exponencial da violência, da pobreza, da exclusão e das diversas formas de desigualdade social. Dentro dessa lógica, é importante entendermos que os defensores e defensoras de direitos humanos são essenciais, são fundamentais no fortalecimento da democracia, na resistência às ameaças fascistas à democracia brasileira e também na construção de uma nova sociabilidade, na qual uma nova noção de cidadania seja possível, levando ao exercício efetivo por todos e todas de seus direitos humanos constitucionalmente garantidos.
Os defensores e defensoras de direitos humanos são, portanto, essenciais para o fortalecimento do Estado democrático brasileiro. E, nesse sentido, defensores e defensoras de direitos humanos precisam ser protegidos, precisam estar vivos e com capacidade de luta. E essa proteção deve ser feita tanto pela sociedade civil quanto pelo Estado. Um caminho viável para essa proteção de defensores e defensoras de direitos humanos é o Programa Brasileiro de Proteção a Defensores e Defensoras de Direitos Humanos. Há um programa federal. E há também programas estaduais em alguns estados brasileiros. Eu pesquiso essa realidade no Brasil desde 2004. Para aqueles e aquelas que tiverem interesse de aprofundar a questão da proteção de defensores e defensoras de direitos humanos no Brasil, eu recomendo a leitura do meu livro, que foi publicado pela Palgrave Macmillan, o título Protecting Human Rights Defenders in Latin America, a Legal and Social Political Analysis of Brazil, protegendo defensores e defensoras de direitos humanos na América Latina, uma análise legal e sociopolítica do Brasil. Se houver interesse, eu posso disponibilizar um PDF do livro, ainda não há uma tradução em português, então para aqueles e aquelas que consigam ler no idioma inglês, né, fiquem à vontade para depois dialogar comigo, se tiverem interesse em fazer um TCC, fazer um mestrado ou um doutorado relacionado à temática. Agradeço a todos e todas pela atenção. Me coloco, então, agora à disposição para os esclarecimentos necessários e debate.